Bom, vamos lá. Agora eu vou apresentar para vocês uma nova planilha de relatórios de performance de anúncios, né? Como é que vai funcionar? Essa planilha já está na segunda versão e o objetivo principal nesses primeiros 60 dias é que a gente gere ideias para melhorar essa planilha. Então, agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar os principais pontos, né? E como que a gente vai utilizar as informações aqui dentro. Tá? Então, a gente tem a primeira aba aqui de configuração. Qual que é a configuração que eu preciso fazer? Primeiro, todas as plataformas de anúncios que eu posso trabalhar, ou que eu vou trabalhar no futuro. Isso aqui vai virar um filtro depois. Os tipos de público que a gente trabalha, coloquei os padrões de mercado, né? Frio, morno e quente. Tipos de campanha e também objetivos de campanha. O que eu já vejo de dificuldade nesse momento, né? Definir os padrões de tipo e de objetivo. Aqui eu já fiz uma pré-análise, tive alguma dificuldade, né, de correlacionar essas duas informações, né? Então, talvez eu tenha uma terceira coluna aqui no futuro, com alguma coisa entre tipo e objetivo, né? Algum meio termo ali. Eu vou mostrar isso depois lá nos filtros, né? Então, tudo isso aqui foi configurado manualmente, basicamente copiei e colei das plataformas, né? Conversão, catálogo, lead, tráfego, consideração, né? Display, padrão, pesquisa, isso aqui eu só copiei e colei lá de Facebook e Google. As metas também é uma outra questão que a gente vai demorar um pouquinho, né? Para definir essas bases aqui. Então, para cada cliente, para cada conta, eu vou ter uma meta de CTR, CPC, CTA, CPM, taxa de conversão e assim por diante. Então, eu posso definir qual que é o mínimo, qual que é o que é ruim, o que é ótimo, e eu sempre vou ter ali um meio termo. E depois eu vou ter um retorno visual em relação a essas metas, né? Vocês vão entender isso aqui quando eu trouxer o relatório visual, que vai ficar mais prático. Campanhas, né? As campanhas é onde a gente vai colocar as informações, né, especificamente das campanhas que a gente está rodando. Eu já puxei essa conta aqui, o mês 6 inteiro, né, do primeiro ao último dia, os canais que a gente trabalha e também já configurei as outras informações, né? Que basicamente, daqui para frente, eu vou pegar tudo na plataforma, ou no Google ou no Facebook, né? O tipo da campanha, o objetivo, o nome da campanha, impressões, cliques, conversões, investimento e assim por diante. Dois detalhes importantes. A gente precisa definir internamente se a gente vai analisar a campanha ou se nós vamos analisar o grupo de anúncio ou se vamos analisar o anúncio, né? E aí, definindo esse padrão, essa informação vem para cá. Segundo detalhe, custo de venda. Não confundir com custo por venda. Tá? O custo de venda é um custo extra. Por exemplo, quando você vende no Hotmart, você tem o teu custo por venda, né? Custo por conversão, custo por aquisição, e você tem também a taxa do Hotmart, que é uma taxa extra, né? Então, você tem a opção de colocar a taxa do Hotmart bem aqui nessa coluna para analisar essa informação de uma forma separada. E aí você vai ter uma informação em relação ao ROAS, né? Que é especificamente em relação ao anúncio, e uma outra informação mais voltada para o ROI, né? Para a empresa de modo geral. E como é que fica isso visualmente, né? Para simplificar, veja bem. Aqui a gente começa a falar das mesmas informações, só que num formato mais visual. Olha só, eu tenho aqui a minha receita, que nada mais é do que o faturamento, né? Com os anúncios. Eu tenho o custo de vendas, como a gente só trabalha com Facebook e com Google, não tem um custo extra, né? Nessas plataformas a gente paga por clique, por conversão e tudo mais. No Hotmart entraria o custo, né? Por venda. Investimento em ads nada mais é que um investimento mensal e o resultado. O resultado dessa fórmula é a receita menos os custos extras menos o investimento em anúncio. Tá? E aí eu tenho o faturamento final. Aqui para baixo eu tenho o retorno visual em gráficos, né, em relação a essas informações. Tenho aqui uma correlação entre custos e receitas, né? Então eu tenho aqui custos e tenho receita, então eu consigo fazer uma correlação, né? Quando eu tiver dados melhores aqui de um período maior, né? Por exemplo, se eu tivesse de janeiro até junho, iam aparecer aqui 6 gráficos diferentes, né? E aí a gente consegue ver essa correlação
mês a mês entre janeiro e junho. Ia ficar mais interessante, né? Aqui já fica meio difícil de entender, mas é só uma questão de tempo até melhorar, né? Aqui eu tenho um gráfico, né, em relação a resultado, ou seja, em relação à receita, e a mesma coisa, né? Eu poderia ter o ano inteiro aqui, né, e eu teria um gráfico de barras mostrando qual mês que teve um resultado melhor, um resultado pior, tá? Aqui embaixo eu tenho informações de margem, ROI e ROAS, né? O ROAS todo mundo já conhece, é o que a gente mais trabalha aqui. O ROI, ele vai ser utilizado quando a gente tiver um custo extra, né? Então, a gente sai do ROAS e começa a falar de ROI nas contas que a gente tiver custo extra, né, de vendas, tá? A margem, por padrão, veio dessa forma, mas eu costumo calcular o contrário, né? Eu costumo calcular o percentual investido. Se eu sei que a margem é 96,5%, né, a margem entre receita e investimento, né, a diferença, entre um e outro é de 96,5%. Rafael, costumo calcular de uma forma diferente, ah, que no caso daria aqui 3,5%. Ou seja, eu sei que sim, que eu investi, né, que o meu investimento de 5.210 é referente corresponde, né, a 3,5% da minha receita, do meu faturamento. Então, eu sei exatamente quanto que eu estou investindo para ter esse retorno, né? Então, eu gosto de olhar muito mais para o investimento que eu estou fazendo do que para a margem de modo geral, mas aqui é só uma visão diferente, nada impede da gente mudar também quando for necessário, se a gente julgar necessário, tá? Filtros laterais, todas as abas que tiver um gráfico, ela vai ter filtros laterais, né? Se esse relatório ele tivesse dados de anos anteriores, eu teria aqui, por exemplo, 2020, 2021 e 2022. Nesse caso, só tem 2022 porque é recente, né? Mas daqui a 3, 4 anos, a gente ainda vai conseguir utilizar essa mesma planilha e buscar, né, dados históricos dos anos anteriores. O objetivo, né? Aí foi o que eu falei lá no início da configuração, né? O objetivo são essas opções aqui. Então, por exemplo, eu posso filtrar só por campanha de conversão e ver faturamento, custo, receita, ROAS e tudo mais. E posso olhar também só, por exemplo, para campanhas de tráfego e ver a mesma informação, né? O que está compensando mais? Qual que é realmente o objetivo das campanhas de tráfego, né? Tá valendo a pena? Né? Lógico que tráfego, o objetivo não é trazer conversão, né? Mas se essa campanha estivesse pagando, já vale muito mais a pena manter no médio e longo prazo. E gera novas ideias também, né? Grupo, né? Aí eu tenho grupo de público quente, tá? Tem um ROAS de 30 no público quente, público morno tem um ROAS de 5. Esse aqui foi o primeiro insight, assim, ó, tipo, foi o mais importante que eu tirei aqui de dentro, do público que está puxando o meu ROAS lá para baixo, né? Público frio e público quente é o que está funcionando melhor. Então, assim, a primeira coisa que eu consegui perceber é que público morno tem que sair dessa conta, né? Ou ser otimizado para chegar ao patamar de quente e frio. Tá? Isso aqui são dados reais, tá? E como que eu sei o que é esse público morno? Eu volto aqui nas campanhas, né? E eu vou olhar, por exemplo, público morno aqui é uma campanha de tráfego. Ah, tá. Essa campanha de tráfego está levando o tráfego para YouTube. Então, naturalmente, ela vai ter um ROAS, uma performance comercial muito menor. Então, aqui é algo que eu não vou me preocupar, né? Na verdade, eu posso retirar essa informação do meu relatório quando necessário, né? E isso fica muito mais fácil de explicar para o cliente, né? Porque, no geral, eu tenho ROAS de 28. Pô, se a minha meta é 30, eu estou abaixo da meta. Porém, quando eu vou para a campanha de conversão, eu vejo que eu bati a meta. Isso aqui também é um problema real que a gente tem dentro dessa conta e agora eu tenho argumento, né? Sobre o que está acontecendo. Eu consigo ver a mesma informação por plataforma. Será que vale a pena realmente investir em Facebook Ads? Né? Porque o ROAS lá nesse período no Google foi maior, né? E no shopping, por exemplo, eu resolvi separar o shopping de Google para a gente analisar um pouco melhor. Então, o shopping está me trazendo um ROAS menor, né? Comparado ao Facebook.
está trazendo ali basicamente o mesmo resultado. Então, agora a gente consegue correlacionar todas essas plataformas e ver o que está fazendo sentido, né? Consigo olhar até para influenciadores, por exemplo, que foi um teste que eu fiz. E aqui assim, é uma visão geral que faz sentido para o cliente, né? Então, para o cliente, essa primeira dashboard aqui vai fazer muito sentido porque ele não precisa se aprofundar. No nosso caso, a gente vai precisar de alguns dados mais específicos, né? Por exemplo, falei de Google Shopping ali. Agora eu consigo olhar para todas as métricas juntas, né? Ter um retorno visual disso, né? De melhor taxa de conversão, né? De quantidade de conversões, clique, impressão. Basicamente, eu tenho um funil aqui, né? Tenho impressões, tenho cliques, tenho conversões e taxa de conversão, né? Que está correlacionada a conversões. E posso adicionar outras versões. A primeira versão dessa planilha eu só tinha essas 4 abas. Já havia necessidade de colocar a taxa de conversão. Então, em outro projeto, ou com o tempo a gente vai utilizando, e a gente pede para o Felipe atualizar e colocar novas informações sempre que necessário. Eu tenho aqui um retorno numérico de números inteiros e também de percentual, né? Então, por exemplo, a taxa de conversão sempre vai ser percentual, né? Lógico. Mas aqui, por exemplo, eu consigo ver que o Facebook está levando 56% do orçamento e o Google está levando 36%, né? E aí eu posso correlacionar o meu investimento diretamente com as minhas conversões, né? Para ver se está correspondendo, né? Se está batendo de igual para igual e tal, e entender o que faz mais e o que faz menos sentido, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, 1% do orçamento gerando 1% de conversão. Será que isso aqui é uma ideia, é uma métrica, né, que vai me induzir a aumentar o orçamento, né, que está me trazendo 1 para 1, né, diferente do... se bem que o Facebook está trazendo um resultado melhor, né? Assim, lógico que isso aqui é só uma suposição, né? Não faz nem tanto sentido fazer essa comparação direta, mas eu consigo, por exemplo, comparar cliques com taxa de conversão, impressão com taxa de conversão, e aí as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido quando eu venho um pouco mais para baixo e começo a olhar para CTR, começo a olhar para CPM, né, CPC, CPA, né, e junto com a taxa de conversão. E eu começo a separar isso por canal. Posso olhar só para Facebook, só para Google, só para Shopping, só para influenciadores, né? Consigo olhar para tipos, né, objetivos de campanha. Quero analisar só a campanha de conversão. O que está fazendo mais sentido? O que está me trazendo uma taxa de conversão mais interessante? Nesse caso, o Facebook está trazendo 10% de taxa de conversão. Então, esse é o tipo de campanha que faz mais sentido para essa conta, né? Em relação a tráfego, o Facebook é o único que está trazendo taxa de conversão. Talvez seja o único que esteja anunciando também. Mas, enfim, tem muitas informações para serem analisadas aqui dentro que começam a fazer muito sentido, né? Dá para comparar e tal. Isso vai ser bastante interessante ao longo do tempo, né? E a gente não para por aqui, né? Se a gente olhar, por exemplo, para campanhas, e dentro de campanhas, ou melhor, para relatórios, eu começo a falar das mesmas informações, porém de um ponto de vista diferente. Eu começo a correlacionar todo mundo. Tudo que eu falei até agora, todas as métricas, né, seja receita, custo, resultado, investimento, impressões, enfim, todas as métricas estão aqui dentro dessa mesma aba, né, que é a aba relatório, e aqui eu começo a fazer suposições e correlações, né? Por exemplo, quero olhar só para público quente, quero olhar de uma vez só, todas essas métricas só do público quente, ou só do público frio, né? Ou eu quero focar só em conversão, quer dizer, em tráfego, quero melhorar essas campanhas de tráfego, né? Então, eu vou olhar aqui para clique, vou olhar para CTR, né? Eu vou tentar entender por que ela está gerando conversão, né? Como é que estão as impressões e tal. E no futuro, a gente pode fazer até uma estrutura de funil, né? Desenhar aqui mesmo um funil de verdade, né? E colocar todas essas métricas dentro das etapas do funil. Sim, existem muitas possibilidades que dá para fazer aqui dentro. As limitações são muito baixas, né? Então, esses filtros aqui já são muito legais. Talvez uma próxima atualização dessa planilha eu já peça para
para que eu possa fazer, por exemplo, uma comparação entre os tipos, né? Quero comparar junto, né? Quero olhar junto. Né? Ou eu quero realmente comparar, né? Olhar de um lado, eu quero olhar pesquisa e do outro eu quero olhar Google Shopping, quero olhar tudo isso de uma vez só. Então, são ideias que eu já fui tendo só utilizando essa planilha aqui para alguns testes e tal. E mais para frente isso pode fazer bastante sentido. Talvez, né, essa mesma ideia pode ser jogada numa planilha de verdade, como é esse caso aqui. Então, aqui eu tenho um retorno visual do que está com um custo maior, né, que é onde eu tenho que me dedicar talvez mais, né, em otimizações, onde está me entregando um CPM menor, eu tenho que entender qual que é o motivo, se é o tipo da campanha e tal. Talvez essas médias aqui, talvez eu precise comparar para ver o que está acontecendo, se eu consigo melhorar e tudo mais, né? Eu consigo olhar as campanhas por receita. Isso aqui é uma dificuldade que eu tinha antes de olhar campanha, receita, taxa de conversão, para ver onde que tá, e custo, né? Para ver para onde está indo especificamente, né? Cada parte do investimento e o que isso está trazendo de retorno. Aí foi o que eu falei lá no início, né? Será que realmente faz sentido a gente olhar para a campanha de modo geral, ao invés de olhar para o grupo de anúncio ou para o anúncio? Então, essa é a minha maior dúvida nesse momento. E eu só vou descobrir isso na prática, né? Talvez esse relatório foi o que me gerou essa dúvida. Porque aqui eu ainda estou olhando muito para o modo geral, né? Dentro de cada campanha aqui eu posso ter 5, sei lá, 6 grupos. Então, pode ser que, na verdade, ao invés de estar olhando para 5 opções, né, 5 variáveis, eu esteja olhando, na verdade, para 30 variáveis. Que tipo de informação isso vai me trazer? Né? Então, essa é a dúvida que eu tenho nesse momento. O que eu tenho que analisar? Eu chutaria, ou eu gostaria de olhar para os grupos. Este grupo é o que faz mais sentido para iniciar. Mas aí é uma coisa que a gente tem que olhar aí nesses primeiros 30 dias para ver o que faz mais sentido. Dá para criar outros relatórios customizados aqui também. Já tem as abas abertas aqui só para criar. Exige, lógico, um entendimento de tabela dinâmica dentro do Excel, mas nada impede da gente mandar isso para outra pessoa fazer. Né? O que eu preciso mesmo é de ideias. Né? Tendo as ideias, a gente tem a pessoa certa para executar. Entendeu? Esse vídeo ficou mais longo, claro, era para apresentar mesmo a planilha, já com dados, né, e dados reais de cliente. Então, esse cliente aqui realmente, essas são as métricas do mês 6, e a única diferença aqui é que, se eu não me engano, é isso mesmo, aqui é Google Shopping. Né? Eu mudei para influenciadores só para ter essa visão aqui dentro. Né? Então, é basicamente isso. Ó, influenciadores já sumiu, né? Daqui, então é tudo automático. Né? E aí a gente começa até a olhar para uma taxa de conversão melhor dentro do Google Shopping, né? Que é uma coisa que a gente vem batendo na tecla assim desde o início dentro dessa conta, era uma dificuldade, e agora a gente já consegue trabalhar com Shopping, né? Então, agora, por exemplo, nesse caso, como chegou o mês 8, eu vou jogar os dados aqui dentro do mês 7 e começar a comparar, né? Mês 7 com mês 8, qual foi a evolução que teve, qual foi a involução que ocorreu dentro dessa conta. E aqui, assim, de verdade, eu acho que agora pela primeira vez a gente vai trabalhar com dados, né? Dados e transformar isso em informações. E é isso. Tentei ser o mais breve possível para a gente, assim, para que todo mundo esteja alinhado sobre o objetivo e sobre como utilizar essa planilha da melhor forma possível.